Bom, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Momento do Conhecimento. Eu sou o pastor Eliomar e hoje eu quero trazer mais um vídeo com algumas considerações sobre a Bíblia BTX, a Bíblia textual. Bom, nós sabemos que a Bíblia textual é uma Bíblia que traz as traduções dos manuscritos mais antigos, né? Certo? E quais são as minhas considerações? Bom, eu não sou expert em crítica textual, né, nem conheço os manuscritos antigos, né, as línguas grega e hebraica, mas e aí então veio a Bíblia textual, primeira edição em português, né, trazendo a tradução desses textos, né, texto massorético, a Septuaginta, Pentateuco, os manuscritos do deserto da Judéia e o Novo Testamento grego, 28ª edição, né, de Nestle Aland. Então nós vemos que no Novo Testamento nós seguimos a tradução do grego, 28ª edição. Já o Antigo Testamento, nós vemos aqui vários materiais, texto massorético, a Septuaginta, o Pentateuco samaritano e o manuscrito do deserto da Judéia. Qual é o problema? Bom, para mim, como leigo, fica um tanto quanto difícil, né, na questão da tradução. Por exemplo, Gênesis. Essa tradução, qual é a fonte? Da onde ela foi traduzida? Né? Então nós não sabemos, não tem nenhuma nota introdutória falando, por exemplo, Gênesis, tradução do Pentateuco samaritano, Gênesis a Deuteronômio. Ou seja, nós não temos. Tá? O que nós temos são notas aqui no rodapé, que, por exemplo, aponta para o versículo 7. O versículo 7 ele segue a tradução da Septuaginta. Já o versículo 8 ele segue a tradução massorética. Né? Então, isso dificulta um pouco, porque se você vai fazer um estudo bíblico ou você vai fazer uma referência, né, a BTX numa pregação, você precisa saber a fonte. Né? Então, qual é a fonte do texto de Gênesis? Você não sabe. Né? Então, o que nós sabemos é que alguns versículos são da Septuaginta, outro texto massorético, outro Pentateuco samaritano, então vira uma colcha de retalhos, né? Então você não sabe qual que é a fonte correta. O bom seria trabalhar dessa forma, né? De Gênesis a Deuteronômio, usar uma tradução só de uma fonte, ou seja, Pentateuco samaritano, né? E aí sim, na nota de rodapé, você colocar ali as variantes textuais, né? Ou você indicar qual texto, a tradução melhor, né, para o texto, né? O Antigo Testamento ele ficou confuso para mim nessa questão. Eu acho que deveria ser trabalhado isso, deveria ter alguma nota, alguma coisa que indicasse qual é o texto que foi usado para a tradução, tá certo? E aí você apontar as variantes dos versículos, qual a melhor variante, né? Então isso para mim ficou um pouco complicado, tá? Já o grego, né, nós vemos aqui que ele vai usar, né, o Novo Testamento, 28ª edição de Nestle Aland, né? Só que há algumas mudanças, né? A BTX ela mudou algumas coisas do texto. Eu acho assim que tradução deve ser seguido, né, de forma literal. Né? Não pode ser mudado, não pode ser. Você pode até colocar as notas dizendo, olha, eu acredito que a melhor tradução seria assim, né? Os textos mais antigos dizem assim, né? E não você fazer essas alterações. Se bem que a BTX ela deixa bem claro que fez essas alterações, né? Na verdade são 15, né, alterações, 15 ocasiões, e ela vai marcar aqui na nota especial 250, né? Que vai nos levar a um quadro, mas antes deixa eu ler o texto. No caso do texto do Novo Pacto, há quase 5.700 manuscritos existentes. Apresentam entre si não menos que 250.000 variantes, acumuladas durante os 14 séculos que durou o processo de cópia do manuscrito. Contudo,
Tanto no caso do Velho como no Novo Pacto, as mudanças introduzidas, embora numerosas e de interesses mais profundos, não afetam a estrutura doutrinária da obra, cujo autor tem tomado providências para sua proteção. Por outro lado, em virtude das descobertas de arqueologia bíblica e dos esforços da crítica textual, até o final do século XX, a restauração de arquétipos próximos a autógrafos se há logrado. Para o Novo Pacto, NP, essa edição da Bíblia Textual BTX segue o texto compilado no Novo Testamento grego, 28ª edição, apartando-se dele somente em 15 ocasiões. Então, nós temos a nota especial 250. Então, vamos lá. Aqui são as 15 ocasiões em que a BTX se aparta do texto no Novo Testamento, a 28ª edição. Tá? Então, porém, eu acho que tradução você deve seguir a linha, né? E não fazer essas alterações. O que você pode fazer é no rodapé colocar essas alterações. Tá? Aqui eles fizeram aqui o quadro. Aqui eles falam o seguinte: afastamento no Novo Testamento grego. A Bíblia Textual, 4ª edição, se tem apartado no Novo Testamento grego crítico, NTG, da 28ª edição, e algumas passagens. As passagens e seus motivos que justificam tal afastamento seguem abaixo. Então nós temos as passagens aqui, como a BTX coloca, a comparação ao Novo Testamento grego, 28ª edição, né? E aqui os números das notas especiais e a justificação, o porquê dessas alterações, tá? Então, pelo menos a Bíblia BTX ela não encobre isso. Ela fez essas mudanças, tá certo? E ela deixou bem claro, né? Ela justifica o porquê dessas mudanças. A única coisa é o Antigo Testamento que eu achei mais complicado, né? Para nós que somos leigos, dificulta um pouco. Como você não sabe qual é o texto, qual que é a fonte em que foi traduzido o livro de Gênesis, né, os livros poéticos, os livros proféticos. Então acho que faltou isso nessa Bíblia, né? Essa indicação anterior ao texto, né, como uma nota introdutória, porquê daquela tradução, né, o porquê que usaram aquele texto, né, e depois aí as notas com as variantes textuais. Eu acho que faltou isso, tá? Então essas são as minhas considerações até agora da Bíblia BTX. Nada contra a BV Books, né? Porque não é um material produzido, criado pela BV Books, né? Mas foi um material traduzido pela BV Books, tá? Para nós. Então por enquanto é isso, irmãos. Essas são as minhas considerações. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.